Olá e bem-vindo ao Best in Tesla. Imagine uma empresa que basicamente domina a internet, a partir do espaço, alimenta toda a revolução da IA com energia gratuita e ilimitada em órbita, sem literalmente nenhum limite de crescimento e já está planejando fábricas na Lua. Essa empresa não é um gigante de ficção científica, é a SpaceX. E em alguns anos, Starlink, centros de dados em órbita, Starship e Grok estão prestes a se transformar em um monstro virtualmente integrado, valendo trilhões de dólares. Então fique comigo neste vídeo, porque o que você está prestes a ver não é mais ficção científica, é o roteiro real da SpaceX. E está acontecendo mais rápido do que a maioria das pessoas imagina, já que Elon Musk acabou de revelar o satélite de dados SpaceX Ia-1, que eles vão colocar em órbita já no próximo ano. E eles já estão construindo o prédio que vai levar isso a uma escala extrema. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então, já sabemos que a Starlink cresceu incrivelmente rápido. Eles foram de 0 a 12 milhões de clientes em menos de 5 anos. Mas isso só vai acelerar, já que a SpaceX vai lançar a próxima geração de satélites Starlink, que terão capacidade de conexão direta com celulares, com velocidade semelhante ao 5G. Ou seja, você pode ter uma assinatura da Starlink para fazer o Wi-Fi na sua casa, mas também ter conectividade 5G no seu celular em qualquer lugar do planeta. Isso vai ser absolutamente revolucionário. Mas vamos ouvir isso do Brad Johnson, diretor financeiro da SpaceX. Sim, eu acho, sabe, é bem engraçado porque com certeza vamos falar sobre banda larga em 1 minuto, mas especialmente se você pensar no direto para o dispositivo que vamos aumentar, certo? Nossa próxima geração de conexão direta ao celular ou direto para o dispositivo será com qualidade 5G, certo? Nos próximos 2 anos. Estamos prestes a trazer algo que é, sabe, no mínimo único e algo que eu acho que qualquer um gostaria, que é poder ir a qualquer lugar com seu telefone, ter cobertura global, estar no meio do deserto ou na montanha mais alta e não ter áreas sem sinal. Essas coisas são especiais, acredito que as pessoas gostariam e pagariam mais, ainda mais se for pelo mesmo preço. Estamos empolgados em lançar um produto diferenciado no mercado. Novamente, é uma sensação ótima quando você está trazendo um produto que eu acho que é bom para todo mundo. Também vai ser ótimo para a recuperação de desastres e quando houver emergências, o fato de a rede não cair e você não precisar se preocupar com a torre fora do ar. Mas voltando à questão da banda larga, sabe? O fato de você poder oferecer baixa latência, como você disse, acho que isso é realmente fundamental. Baixa latência e alta velocidade em todo lugar, exceto nos países onde não posso entrar, algo que não faz sentido por meios terrestres. Acho que será cada vez mais difícil justificar essas implantações terrestres, pois agora existe a Starlink. Acho que as pessoas agora estão começando a perceber, até em aeronaves, certo? Quando você começa a ver todos os anúncios, a United Airlines agora, a American Airlines, sabe, acabou de anunciar, e muitas outras também, sem precisar listar todas repetidamente. Sabe, embarcar em um avião e ter esse tipo de experiência de baixa latência e alta velocidade realmente abre os olhos das pessoas para o que isso pode ser em suas próprias casas ou escritórios também. E é por isso que alguém como Ron Baron acha que a Starlink vai acabar tendo 300 milhões de clientes. Lembre-se, a indústria de telecomunicações vale 2 trilhões de dólares. E a SpaceX construiu e continua melhorando e expandindo uma infraestrutura completamente nova para toda a internet como conhecemos hoje, criando a espinha dorsal da comunicação na Terra e além. Então isso facilmente será um negócio de 1 trilhão de dólares só para a SpaceX. Mas a Starlink é apenas um dos negócios, já que Ron Baron realmente acredita que os data centers no espaço e a capacidade de alugá-los serão uma ordem de grandeza maior do que a Starlink. E ele acha que ter o Grok, o sistema de IA, vai ser um negócio ainda maior ainda. Estamos falando de trilhões e trilhões de dólares em mercado endereçável total. Então, vamos para o próximo, que são os data centers no espaço. Porque existe essa nova corrida de IA que surgiu, que são os data centers de IA no espaço. E eu vejo algumas pessoas achando isso ridículo. Acredito que essas pessoas não calcularam por si mesmas ou não entendem como os data centers no espaço vão funcionar.
Porque a forma como esses data centers no espaço vão funcionar é basicamente sendo uma constelação de satélites, assim como a Starlink. E a SpaceX já tem mais de 10 mil satélites Starlink no espaço conectados por lasers, e os data centers vão ser exatamente a mesma coisa. Constelações de satélites no espaço conectados por lasers e conectados a Starlink para realmente fazer a conexão até a Terra. E Elon já disse que os satélites de IA que são necessários serão mais fáceis para a SpaceX do que fazer a versão 3 dos satélites Starlink. Mas o diretor financeiro da SpaceX também explicou que essa é apenas outra constelação e mais fácil de fazer do que a versão 3 da Starlink. Eu gostaria que as pessoas ouvissem falar de data centers no espaço. E depois de muitas interações no X, percebi que muita gente está imaginando um prédio do tamanho do Pentágono flutuando no espaço. E não é isso que é. Não. É que o processamento orbital são hacks no espaço. Então vamos começar por aí. Tenho certeza de que haverá imagens para as pessoas, mas descrevam desses satélites para que possam imaginar. Sim, eu adorei a ideia de racks no espaço. Talvez eu até roube isso de você. Acho que é a maneira certa de pensar sobre isso. Na verdade, tive o mesmo questionamento quando alguém falou em data centers no espaço internamente pela primeira vez. Eu pensei, espera aí, como vamos conectar todas essas peças? Eles disseram, Johnson, isso é como outra constelação. Certo, mas você percebe que a rede virtual já é um componente fundamental do networking há alguns anos. Esse é o mesmo conceito de conectar virtualmente rack por rack, como nos satélites que parecem versões maiores do Starlink V3 que vamos lançar para a banda larga. Muito mais painéis solares e agora capacidade de computação adicional relacionada a, você sabe, vamos começar com GPUs da NVIDIA lá, e uma grande, digamos, chapa de metal do ponto de vista da capacidade de resfriamento radiativo. Mas fora isso, sabe, parece basicamente igual ao que estamos lançando do ponto de vista de comunicações, embora tenhamos removido as cargas úteis de comunicação, obviamente. Na verdade, sinto que as pessoas pensam que isso é algo novo para nós, mas não é. É meio que uma extensão lógica da tecnologia de satélites que já usamos hoje, com toda a conectividade até a Terra, com os links intersatélites conectando os diferentes satélites entre si, os sistemas de propulsão. Muito do que já fazemos com o Starlink já traz benefícios imediatos para nesses satélites. E eu acho que quando as pessoas veem a imagem de um satélite em comparação com outro, elas têm aquele momento de ahá, de perceber que, bom, esses caras vão conseguir fazer isso muito rápido. Com certeza. Quando digo que poucos calcularam os data centers no espaço, refiro-me ao custo de fornecer eletricidade para esses grandes data centers na Terra. Isso já gerou uma grande discussão porque as pessoas não querem esses data centers no seu quintal, pois isso aumentaria o preço da eletricidade para quem mora na vizinhança, já que eles consomem muita energia elétrica. E as empresas de IA querem construir data centers cada vez maiores e em maior quantidade. Mas, como eu disse, se você quiser ter um cluster integrado de 3 milhões de GPUs na Terra, isso vai te custar cerca de $1 bilhão só em eletricidade por ano. Mas colocando eles no espaço, você basicamente vai conseguir essa eletricidade de graça e economizar $1 bilhão todo ano. Quando a Starship estiver pronta, muitos não percebem quanto mais carga a SpaceX conseguirá colocar em órbita. Como Sawyer Soyuz escreveu em sua postagem, um único lançamento da Starship vai colocar em órbita 60 satélites Starlink de próxima geração, versão 3, e adicionar 61 mil gigabits por segundo de capacidade de rede. Para comparar, um Falcon 9 transportando 27 satélites. Starlink, versão 2, adiciona 2.600 gigabits por segundo. Em outras palavras, o lançamento da Starship vai adicionar tanta capacidade quanto 23 lançamentos do Falcon 9 juntos. Apenas 10 lançamentos da Starship transportando satélites Starlink versão 3 vão adicionar tanta capacidade de rede quanto toda a rede Starlink tem hoje. É absolutamente insano. Sim, completamente insano. Quando isso for totalmente reutilizável, o custo por lançamento será de 2 a 10 milhões de dólares. Então, centros de dados no espaço vão se pagar sozinhos, só com a conta de eletricidade em poucos meses. Mas Elon Musk acabou de revelar em sua entrevista na SpaceX que a Starship vai permitir que a SpaceX
passe de 2.500 toneladas em órbita por ano para 2 milhões. Então, o exemplo do Starlink é realmente pequeno comparado ao que vem por aí com a Starship. Quando a reutilização rápida estiver funcionando, quando estivermos falando de conseguir colocar algo como 400 vezes mais carga no espaço do que hoje. E não se esqueça, a SpaceX já hoje é responsável por cerca de 90% de toda a carga colocada no espaço. Como o Brad disse, não acho que as pessoas percebem quão rápido a SpaceX fará isso. Como ele disse, é o mesmo tipo de tecnologia que eles já estão usando, mas na verdade é ainda mais fácil para eles criarem esses satélites de IA. Isso vai acontecer rápido. Como o Brad disse na entrevista, eles começarão a testar e lançar satélites de IA no espaço no próximo ano, aumentando a escala depois. Como o Elon também revelou na entrevista, a nova enorme fábrica Gigasat que eles vão expandir já terá uma produção em volume considerável de satélites de IA até o final do ano que vem. Isso vai avançar muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Porque vamos ouvir o que o Elon disse sobre a escala da computação de IA. Alcançar uma taxa anual de cerca de 1 gigawatt até o fim do próximo ano em computação de IA espacial. E de modo aspiracional, ampliar isso 10 vezes ao ano. Então, em 2 anos e meio, atingir uma taxa anualizada de 10 gigawatts por ano de computação de IA no espaço. Em 3 anos e meio, talvez 100 gigawatts. E então, dependendo do progresso na fabricação de chips no resto do mundo e com a TerraFab, ir além disso para escalar para 1 terawatt por ano, que são 1.000 gigawatts. Isso é o dobro do consumo atual de eletricidade dos Estados Unidos. Acho que haverá demanda, mas veremos. Então, como você pode ouvir, construir esse tipo de escala na Terra simplesmente não será possível. E é por isso que eu acho que muitas pessoas simplesmente acham que é impossível. Mas quando movemos tudo isso para o espaço, literalmente não há limites. E é por isso que a SpaceX será capaz de escalar para esses números absurdamente grandes de forma bastante rápida. E isso colocará a SpaceX muito à frente de qualquer outro na IA. Corrida, porque a SpaceX pode ir ao espaço mais barato do que qualquer outro. É por isso que eles estarão constantemente liderando essa nova fronteira da IA. E todo o resto basicamente vai se tornar cliente da SpaceX, se quiser competir. Então, a concorrência nesse campo não é ruim para a SpaceX. Muito pelo contrário, basta olhar para o Google e a Anthropic, 2 concorrentes na indústria de IA. Se mantiverem o acordo atual, esses 2 clientes gerarão cerca de 2 bilhões de dólares mensais para a SpaceX. Isso só atrai mais clientes para a SpaceX, que lidera a corrida dos data centers de IA, já que ninguém mais possui seu próprio sistema de lançamento. E agora todo mundo precisa aprender a fazer satélites de IA. A SpaceX basicamente já sabe como fazer isso. Mas mesmo aqui na Terra, a SpaceX sabe construir data centers de IA maiores, mais baratos e mais rápidos do que qualquer outra pessoa sequer sabe como fazer. A XAI construiu o primeiro cluster coerente de 100.000 GPUs em apenas 122 dias. Mas isso foi há 2 anos. O último cluster coerente de 110.000 GPUs que eles adicionaram ao Colossal 2 foi feito em apenas 64 dias. Então, mesmo 2 anos depois, ninguém conseguiu replicar o que a XAI fez nos primeiros 122 dias. E a IA da SpaceX já conseguiu cortar esse tempo pela metade mais uma vez. Ninguém vai conseguir acompanhar a capacidade da SpaceX de construir data centers na Terra e além. Então isso provavelmente significa que assim como o Google e a Anthropic, que basicamente são concorrentes na corrida da IA, mas todos são clientes da SpaceX. Isso só vai acelerar nos próximos 10 anos, já que a SpaceX, sem dúvida, será a que terá a maior constelação de poder de computação de dados de IA. Ninguém consegue construí-los tão rápido quanto a SpaceX consegue construir aqui na Terra. Ninguém tem a capacidade de lançamento como a SpaceX para colocá-los no espaço. E a SpaceX já tem o know-how de construir satélites extremamente complexos com tecnologia a laser para criar uma grande malha ao redor de todo o planeta. Mas também terão acesso à maioria dos dados do mundo real ao treinar o sistema de IA como o Grok. Eles acessam 9 milhões de veículos da Tesla, que já coletaram mais de 11 bilhões de milhas em direção autônoma, treinando o sistema de IA para navegar pelo mundo.
Eles acessam todos os dados reais dos robôs humanoides da Tesla, aprendendo a navegar pelo mundo de forma semelhante aos humanos. Eles têm acesso ao fluxo contínuo de dados do X sobre interações humanas e tudo o que está acontecendo no planeta, basicamente em tempo real. Porque todo mundo tem acesso à internet, mas nem todo mundo tem acesso a esses 3 fluxos de dados do mundo real. E lembre-se, a Apple basicamente desistiu de criar seu próprio agente de IA ao fechar parceria com o Google para usar o Gemini. Mas uma empresa como a XAI nem existia há 3 anos e hoje eles têm um dos sistemas de IA mais avançados do mundo, o que só mostra a capacidade e a velocidade com que as empresas do Elon inovam. Então, não tenho dúvidas de que o Grok continuará sendo um dos líderes absolutos na corrida da IA. Como eles têm acesso aos dados do mundo real mais completos e aos maiores centros de dados de IA do mundo. E isso vai chegar ao extremo quando eles colocarem centros de dados no espaço. Porque acabamos de ver o Cursor ter acesso ao poder de computação da Tesla, e em um curto espaço de tempo, vimos que as capacidades do compositor do motor de IA deles deram um salto significativo. Então, ter esses enormes centros de dados realmente provou que melhora a IA. E Grok será o modelo de IA que mais busca a verdade, aprendendo a partir de uma plataforma que tem liberdade de expressão, mas também nós, comunitários. Então, eu acho que esse também é um fluxo de dados subestimado para o Grok. Então essa é apenas mais uma indústria de trilhões de dólares na qual a SpaceX será uma das líderes. Mas não só isso, a SpaceX vai construir toda a espinha dorsal de comunicação para a IA também. Não apenas para a internet e para a comunicação por celular. Porque a Starlink não só vai permitir que você faça ligações de qualquer lugar da Terra. Porque, com a liderança da SpaceX em comunicação via satélite, data centers espaciais e integração com Grok IA, é possível perguntar a Grok de qualquer lugar da Terra pelo celular. A Grok fará inferência nos satélites de IA no espaço e enviará tudo de volta para o seu celular através da Starlink. Isso vai ser absolutamente impressionante quando esse dia chegar. E é por isso que a SpaceX pode acabar construindo aquele dispositivo de interação com IA que Elon mencionou. Não é um telefone, mas um pedaço de vidro para interagir com sua IA, que pode gerar qualquer coisa que você quiser graças aos microhertz. Optimus Digital, que é apenas outro projeto de IA entre a Tesla e a Shai. E tudo sendo alimentado pelos próprios chips de IA da Tesla e da SpaceX em seu dispositivo. Eles vão construir na Tiruvi Terrafab, como falei no outro vídeo, alimentado pela conexão Starlink, data centers espaciais e seu agente de IA, Grok. As empresas do Elon juntas têm tudo o que é necessário para tornar isso realidade. Mesmo que muitas dessas coisas ainda exijam muito esforço, eles já têm praticamente todos os componentes prontos. O lançamento de satélites de IA no espaço no próximo ano já está praticamente garantido. Então todas as coisas que estamos falando até agora, neste vídeo, não são nada fora da realidade e vão acontecer nos próximos 2 a 4 anos, exceto talvez pelo dispositivo de interação com IA. É por isso que a SpaceX e a Tesla, é claro, já pensaram em projetos ainda maiores, como construir fábricas na Lua. Quando a Starship estiver pronta e o Optimus em grande escala e capacidade, graças ao software de direção autônoma, ao GROQ e ao Digital Optimus juntos. Com um grande cérebro, a Tesla poderá enviar milhares desses robôs e os materiais necessários para a Lua para começar a construir fábricas. A maioria dos materiais necessários para construir já está no solo lunar, permitindo a construção de fábricas na Lua para produzir ferro ou outros recursos necessários. Eles não precisam mandar tudo da Terra. E lembre-se, Elon ainda tem outra empresa chamada The Boring Company. E mesmo que ela não receba muita atenção da grande mídia, eles fizeram algumas inovações impressionantes, como a mais recente máquina Perfoc deles, que consegue escavar e construir continuamente ao mesmo tempo e sem humanos nos túneis. Então a máquina da Boring nunca para de escavar, pois eles conseguem construir a estrutura dentro do túnel ao mesmo tempo em que estão cavando. Realmente impressionante. E eles nem precisam cavar um buraco primeiro para colocar a Perfoc e só então começar a escavar.
Eles têm uma rampa onde podem simplesmente colocar a perfoque e já começam a escavar direto da superfície. Então a SpaceX, literalmente, poderia simplesmente deixar isso na Lua e começar a escavar, encontrando alguns dos materiais de que precisam. E o objetivo da SpaceX e da Tesla é, claro, construir esse canhão eletromagnético na Lua, que pode lançar esses satélites de IA para o espaço sem precisar lançá-los em um foguete. Então, quando a SpaceX tiver fábricas na Lua, construindo satélites e um canhão eletromagnético para lançá-los no espaço, eles realmente vão criar um tipo diferente de monstro que nunca vimos antes. E começar a aproveitar mais energia do Sol, nos movendo lentamente um pouquinho para cima na escala de Kardashev. Mas tudo isso é claro a longo prazo. Mas é muito empolgante pensar sobre isso. Mas toda essa integração vertical maluca que a SpaceX fez, junto com a Shai e a X, e com a parceria deles com a Tesla, faz sentido que a Tesla e a SpaceX façam essa fusão em algum momento. E nesse ponto, eles terão a empresa mais verticalmente integrada em tantos níveis que o mundo nunca viu antes e se tornarão uma empresa que o mundo nunca conheceu. Então vamos encerrar este vídeo ouvindo este trecho da entrevista. Para encerrar, temos o lançamento da Starship que torna tudo possível. Nós temos computação terrestre, você sabe, data centers em escala de gigawatts. Nós temos um modelo de IA, nós temos a Starlink. Nós temos computação orbital e temos a Terrafab, e tudo isso se conecta e trabalha junto. Você pode falar sobre o que isso possibilita? E realmente muita integração vertical. É sim, e eu acho que quando as pessoas olham de fora, elas pensam em todos esses negócios meio que separados, mas na verdade não é nada disso. O fato é que temos uma plataforma de lançamento, que era o Falcon, e agora está prestes a ser Falcon e Starship, que realmente possibilita todos os negócios que você acabou de listar. E assim, nós podemos continuar melhorando cada vez mais essa capacidade central de lançamento, esse DNA central de ser o negócio espacial, sabe, do mundo. Cada desdobramento vertical aparece quando há diferenciação, pois permite entregar um produto melhor devido à origem espacial. E, sabe, são diferentes versões de satélites na maioria dos casos, ou então voltamos ao nosso núcleo de sermos incrivelmente verticalizados em cada uma dessas partes centrais do negócio e realmente trazer infraestrutura, sabe, para o centro das atenções em cada uma delas. Concorrentes podem adquirir lançamentos da SpaceX em todos os níveis. Starlink está disponível para todos. Você vende capacidade de computação terrestre até para concorrentes. Qualquer um pode usar o modelo. Com certeza. Embora integrado verticalmente e com computação orbital, Elon afirmou que concorrentes são bem-vindos. O modelo é verticalmente integrado, mas aberto em todos os níveis. Pode ser acessado separadamente. Se cada elemento for um negócio independente, isso amplia a escala, reduz custos e fortalece a integração vertical. Certo. Tempos empolgantes. Tempos empolgantes. Tempos empolgantes, de fato. E obrigado por assistir. Até a próxima, se cuidem e sejam gentis.